Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, hoje, quinta-feira, dia 20 de abril, vamos falar do Maracanã. Tem uma decisão favorável que ocorreu agora no final da tarde a favor do Vasco na briga para administrar temporariamente o Maracanã. Deixar o Vasco participar. Vou te explicar como está essa situação aí, porque tem muita gente não entendendo o que está ocorrendo, o que está acontecendo, tá? Mais de 50 mil ingressos já vendidos para o jogo do Vasco com o Palmeiras no domingo no Maracanã. Gabriel Peck conversou hoje com os jornalistas e falou da sua melhora, né? Daquilo que está buscando, e falou também do jogo com o Palmeiras, a importância desse jogo. Palmeiras que joga hoje pela Copa Libertadores da América. Vamos falar também a respeito de um estudo muito interessante que a CBF trouxe. Dos clubes da Série A, 91 jogadores têm até 19 anos. E Ryan do Vasco é um dos mais novos desta Série A do Brasileirão. E o Vasco e o Flamengo são os clubes que têm mais jogadores jovens no Brasileirão. Bacana isso, né? Vamos falar da seleção sub-20 também, que joga no sábado, mas amanhã vai conhecer os seus adversários no Mundial da Argentina. A última vez que o Brasil foi campeão, tinha um jogador do Vasco, Felipe Coutinho. 2011. Vou trazer detalhes para você. Mas antes peço para se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, Wellington Campos FC. Tá passando tudo aí embaixo, esse vermelhinho. Se inscreve, me ajuda, por favor. Se ainda não é inscrito, não paga rigorosamente nada para se inscrever no nosso canal. E também habilitar o sininho, dá o joinha é importantíssimo. Senta o dedo aí no joinha, como dizem meus amigos, né, que fazem vídeos para o YouTube. E quero que você espalhe também para que possamos ter mais inscritos. Já passamos de 35 mil, graças a Deus. Estamos caminhando aí para buscar os 40 mil. Me ajuda nessa empreitada. Depois da vinheta tem muita notícia. Roda a vinheta! Pois é, meu bidalô, vamos então trazer mais informações para você, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e também curtir aí a doutora Camila Paz, uma grande cirurgiã dentista, o trabalho dela que é de harmonização orofacial. Quer saber detalhes? Acompanhe aí as redes sociais da doutora Camila Paz, fale com a equipe dela em Goiânia. Telefone 62 999 552392. É um trabalho fantástico. Um abraço para a doutora Camila Paz e toda a sua equipe. Vamos lá, deixa eu começar então pelo assunto Maracanã. O Vasco obteve uma decisão favorável na Justiça Comum nesta quinta-feira para ter direito a participar do TPU. O que é TPU? Vou traduzir. É o termo de permissão de uso do Maracanã. Esse TPU vai vencer dia 25 de abril e foi renovado 6 vezes, favorável a Flamengo e Fluminense. E o Vasco quer participar desse TPU também, já que não tem data para a nova concorrência do Maracanã. E o juiz Marcelo Alvarenga Leite determinou a manifestação do governo do Rio de Janeiro até segunda-feira às 14 horas para apresentar os motivos de não permitir a participação do Vasco nesta disputa. O acórdão do TCE, do Tribunal de Contas do Estado, recomendou um chamamento público também para a administração temporária. O governador do Rio de Janeiro, né, o Cláudio Castro, ele quer permitir a 7ª renovação para a dupla Fla-Flu. E o Vasco quer participar junto com a W Torre, junto também com a Legends. Então é um processo que o Vasco quer ter o direito de participar. A Justiça tomou essa decisão, os torcedores do Vasco ficaram bem otimistas e está todo mundo pedindo que as coisas sejam claras,
As regras precisam ser iguais para Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, outras equipes que queiram participar da licitação do Maracanã também, outras empresas, porque o TCE proibiu aquilo que tinha sido feito pelo governo em termos da minuta da licitação do Maracanã. E o Maracanã está fazendo esse TPU aí, o termo de permissão de uso, desde outubro. Então já renovou para a dupla Flamengo e Fluminense por 6 vezes. Então vamos acompanhar, a gente vai trazer informações sobre isso, eu sei que vocês gostam desse tema. Já que estou falando de Maracanã, para domingo, Vasco e Palmeiras, mais de 50 mil ingressos foram emitidos. Nós tivemos aí muitos torcedores nas filas do Maracanã e também nas bilheterias de São Januário, e a tendência é que amanhã já não tenhamos mais ingressos. Muita gente está querendo saber, mas o último grande público do Vasco como mandante foi quanto? Foi Vasco e Cruzeiro, 63.008 torcedores no ano passado. Então vamos esperar aí para ver como fica. O Palmeiras joga esta noite pela Copa Libertadores da América. E eu vi um dado muito interessante, né, do pessoal do Atenção Vascaínos. Vasco e Palmeiras no Maracanã, 17 jogos. 3 vitórias do Vasco, 4 empates, 10 vitórias do Palmeiras. 1971 foi a última vez que o Vasco ganhou do Palmeiras no Maracanã, com gol do Rodrigues. E o último jogo do Maracanã foi no Rio-São Paulo, em 2000. O Palmeiras venceu o Vasco por 2-1. Depois tivemos muitos jogos lá em São Januário, né? E por falar São Januário, Maracanã, hoje o Gabriel Peck foi perguntado na entrevista coletiva pelo meu amigo Joel Silva, né, do jornal Lance, sobre jogar no Maracanã, jogar com o Palmeiras em São Januário não é melhor, como que ele vê, e também como é esse jogo de domingo, levando em consideração o Palmeiras jogando nesta quinta-feira e tendo desgaste físico. Responde aí, Gabriel Peck. Então, eu acho que Maracanã em São Januário é a casa do Vasco. São Januário, claro, tem aquele aspecto de caldeirão, porque ser tudo ali próximo, mas o Vasco já ganhou grandes títulos no Maracanã. A gente também, ano passado, jogamos bastante no Maracanã e fizemos grandes jogos. Esse ano também no Carioca fizemos bons jogos no Maracanã. E a torcida do Vasco, eu costumo falar que ela é incrível, porque não só aqui no Rio, no Maracanã, em São Januário, mas qualquer lugar do Brasil, ela sempre lota os estádios. Então, no Maracanã, ele faz nos tornar em casa também, porque já são 40 mil ingressos vendidos e o jogo é só domingo. Então, a gente fica muito feliz com isso. E no Maracanã, a gente também se sente em casa e a gente fica muito feliz por ter mandado o jogo no Maracanã também. O Palmeiras, o que o Barbieri já tem passado para vocês em relação a essa partida? Quais são os perigos? Né? O Palmeiras ainda joga pela Libertadores, então qual é a questão ali do cansaço? Né? Vocês tiveram uma semana inteira para trabalhar, eles ainda têm ali um jogo quebrado na semana. Como é que você avalia essa vantagem e quais são os riscos ali, quais são os perigos que o Vasco precisa tomar contra o Palmeiras? Então, sem dúvida a gente está trabalhando bastante, não posso revelar muita coisa, né? Senão os caras vão ver, mas pode ter certeza que o professor Barbieri, ele é muito inteligente, ele sabe, ele passa tudo detalhadamente para a gente sabe o que tem que fazer dentro de campo, não deixa dúvidas, então a gente está trabalhando bastante. Realmente a gente vê isso, que eles têm 3 competições para disputar, né? Então a gente tem a semana cheia, então a gente tem que usar isso ao nosso favor, e é claro que a gente vai ir para cima e, se Deus quiser, vamos sair com mais uma vitória. Então, Gabriel Peck falando sobre o jogo, né? Interessante as respostas desse baita jogador do Vasco. Está fazendo uma temporada sensacional. Torço muito pelo nosso querido Gabriel Peck, jogador exemplar. Gente, 3 treinadores, como diz o Apolinho Washington Rodrigues aqui na Super Rádio Tupi, já foram para a panela nesse campeonato brasileiro, né? O Antônio Oliveira, lá do Curitiba anunciou o Antônio Carlos Zago. O São Paulo mandou o Rogério Ceni, anunciou o Dorival Júnior, e o Corinthians demitiu hoje o Fernando Lázaro e anunciou o Cuca. Cuca está de volta ao futebol e vai treinar o Corinthians. Agora, olha que legal esse levantamento feito pela CBF para a Série A. 91 jogadores inscritos na Série A têm até 19 anos. Juan do Cruzeiro, Hendrick do Palmeiras e o Ryan do Vasco
tem 16 anos, são os mais novos, e o Vasco tem um deles, que é o Ryan, que está com a seleção sub-17 do Brasil. Os 20 clubes inscreveram 716 jogadores até agora. Vasco e Flamengo são os que possuem atletas mais jovens, 9 nos seus elencos. O Vasco tem 9, o Flamengo tem 9. O Cruzeiro tem 8 jogadores com até 19 anos. E a seleção sub-20 do Brasil, ela venceu o seu amistoso. O Eginaldo tá lá, ganhou da República Dominicana ontem. O gol foi do Matheus Nascimento, do Botafogo. E o Ramon Menezes comenta com a gente a respeito desse resultado. Ramon. Bom, primeiro que é muito bom, né, você jogar contra uma outra escola, né? A gente dá sequência no nosso trabalho, né? Dá sequência também nas nossas observações, oportunizando alguns novos atletas, né? Dando sequência no nosso trabalho de parte tática, né? Daquilo que a gente já vinha fazendo, né? Foi uma movimentação muito boa, o jogo foi muito bom, uma equipe muito forte fisicamente, tá? Que dificultou muito as nossas ações, né? Um jogo que talvez aí a gente na frente, né? Um jogo que nós vamos enfrentar contra alguns adversários, né? Uma equipe fechada, né? Buscando aí as transições. É lógico que quando você vê o resultado do jogo, né? 1-0, mas nós criamos muitas oportunidades, né? Nós tivemos aí 23 finalizações e conseguimos fazer um gol, né? Mas assim, o volume foi muito bom, tá? Uma boa movimentação, né? Tivemos a posse de bola na maior parte do jogo, né? Lógico que cabe correções, né? E tenho certeza que nós vamos ainda mais preparados para esse próximo jogo, né? Uma grande oportunidade também para a gente mudar um pouquinho, né? Dar também oportunidade para novos jogadores, mas o jogo foi muito bom, né? Para tudo isso que eu falei, né? Para nossa análise, né? Para nossa sequência aqui nos treinamentos, nos 2 próximos jogos. Cada jogo é uma história, né? Nós já enfrentamos o Bequistão, né? Nós sabemos da característica desse time. É um time muito forte fisicamente, né? Que tem uma bola parada muito boa, um time muito organizado, né? Que joga com uma linha de 5, vai dificultar muito as nossas ações, vai tentar também fazer um jogo de muita transição, oportunidade de bola parada, vão ter que ter muita atenção, né? E cabe a nós, né? Assim, a nossa circulação, a nossa movimentação, né? E o futebol brasileiro, né? O improviso, né? Tentar o inesperado lá no último terço do campo, criar as oportunidades também, né? E é o futebol que a gente gosta, né? E sem esquecer da nossa marcação, né? Que a gente vem fazendo com espírito, com atitude, né? E isso que eu venho passando para os atletas, né? A entrega da alma. Essa eu logo quando eu cheguei aqui eu disse, né, que é uma geração muito promissora, né? Que um dos nossos desafios aqui era fazer com que esses jogadores entendessem a competitividade, né? O competir, né? Porque assim, talento tem de sobra, mas nós temos que competir, né? Em todos os jogos. Aí o Ramon Menezes, que vai ter amanhã o conhecimento às 10h45 da manhã do sorteio do Mundial na Argentina. E vamos saber aí qual o grupo do Brasil. Antes, falando da seleção sub-20 que está lá em Jerez de la Frontera, ela joga sábado 2h com o Bequistão e na terça-feira contra o Iraque. Essas 3 seleções que o Brasil está enfrentando estão na Copa do Mundo, faz parte de um teste também de observação do adversário. Mas amanhã tem o sorteio, 10h45 da manhã. A FIFA faz lá em Zurique esse sorteio para 6 grupos com 4 seleções. Começa o Mundial no dia 20 de maio, vai até 11 de junho e classificam para a segunda fase os 2 melhores de cada grupo e os 4 melhores terceiros. O último título do Brasil foi em 2011 e a seleção brasileira tinha Felipe Coutinho, né? Além do Dudu, que hoje está no Palmeiras, o Oscar está lá no futebol chileno, o Danilo, o Casimiro, agora no Manchester United, o Fernandinho, que já voltou ao Brasil, está no Atlético Paranaense, e o Alexandro também. Então, no último título brasileiro, no Mundial Sub-20, o Felipe Coutinho estava presente
também. Uma notícia da Série A, o jogo do Atlético com o Atlético Paranaense, dia 29 de abril, sábado, 21 horas, será no estádio Independência, porque o Mineirão está reformando o gramado, está muito ruim o gramado do Mineirão, e o Cruzeiro vai voltar a jogar no Mineirão, lá em Belo Horizonte. Então o jogo Cruzeiro e Vasco certamente será no Mineirão. Vamos aguardar a data e a confirmação do local também. O que você acha? Qual a sua opinião? Comente aí conosco. Quero saber a sua opinião, que é muito importante, sempre muito importante para todos nós. E também quero pedir para você se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, Wellington Campos FC. Não paga rigorosamente nada e você nos ajuda demais. Dá o joinha. Dá o joinha que ajuda para que o YouTube entenda que o nosso trabalho é importante. Se inscreva, habilite o sininho para receber todas as nossas notificações e pega esse link aqui, cara, dá uma espalhada aí no seu Zap Zap, nos grupos, para dar aquela força para o nosso canal Wellington Campos FC. Deixa eu agradecer também a equipe da doutora Camila Paz, que faz um ótimo trabalho de harmonização orofacial. Faça contato com ela, 62 999 552392. Muito obrigado, fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.